Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, segundo aquele que nos diz, por acaso quando eu voltar à terra encontrarei fé sobre a terra. Aquele que diz que de tempo em tempo, de geração em geração, ele não precisa mais de tempo para conhecer a índole humana. Uma geração má e perversa, que não tem nem mesmo o temor que é o princípio da sabedoria. Seguem dia após dia amotinados, rebeldia, pecado de feitiçaria, seguem segundo pressupondo de si mesmo, e aquele que pressupõe de si mesmo, tal presunção é maligna. Estão sempre segundo como que mentirosos, roubadores, enganadores, perversos, não tem mesmo o temor que é o princípio da sabedoria. E o Senhor é aquele que nos diz: o que me resta é continuar, apavorar este povo com feitos assombrosos, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos dá a oportunidade de perseverar dia após dia, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Muitos falam em seu nome, mas não conhecem, pois são reprovados, tanto em palavras como em atitudes. Ele não vê exteriormente, segundo o homem vê, assim bem como o caráter do ser humano não está no acúmulo daquilo que se vê nos bens materiais, mas sim segundo aquilo que ele sonda a intenção da mente e do coração. Assim como reprova a muitos por conta de ser, quando sondado, ossos e toda espécie de imundícia, como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Assim como ele conhece aqueles que ele mesmo prepara o seu interior, a fim de que haja um coração franco e sincero, segundo o coração de Deus, aonde ele mesmo é aquele que nos prepara a fim de agradá-lo, a fim de quando se do interior brota uma adoração franca e sincera do coração, que brota nos lábios como louvor, e ele recebe como um aroma agradável, aonde ele é aquele que os conhece, os verdadeiros adoradores que o adoram, aquele que é Espírito, e o Espírito é a verdade, e ele ama a retidão que exala as suas narinas, ele inclina os ouvidos para aqueles que perseveram, orando em espírito e em verdade, bendizendo o teu santo nome. A sua vontade é feita tanto no céu como na terra, onde não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. É chegado o reino dos céus sobre vós, temei e tremei diante dele, ó povos, línguas e nações, porque ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam e não atentam aos seus estatutos e mandamentos. Assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam e perseveram dia após dia, não fazendo a própria vontade, mas fazendo a vontade do Senhor. Os seus planos são bons, os seus planos são perfeitos, melhores e maiores do que os nossos. Aqueles que perseveram experimentando a vontade de Deus, pela condução do seu Espírito, que ele nos atraiu até o elo da perfeição, Jesus Cristo, e perseveramos dia após dia, porque ele é fiel
e verdadeiro temos experimentado. Buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas Ele tem nos acrescentado dia após dia, porque Ele é fiel e verdadeiro, e nada nos separa do amor de Cristo. Não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, não tem potestade, não tem o que há de vir, não tem nada do que se persevera, aonde estamos sempre firmes e constantes com aquele que nos instrui. Sejais firmes e constantes, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo está sendo expulso, vós já tende os vencidos, porque não há quem possa impedir quando eu, aquele que antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá, como também aqueles que sustentam e fortaleçam, aqueles que firmam os seus passos, ninguém há de se calar como impedir o efetuar requerer, porque a peleja não é vossa, é minha, e grande é a ira do Senhor sobre toda a terra, porque Ele está a esmagar aqueles que rejeitam a sua vontade. Contemplai e vede quão grande ruína para aqueles que se opõem à minha verdade, mas para aqueles que em mim depositam a confiança, nenhum de vós se perderá. Eis que sopra o vento sobre os quatro cantos da terra, envio vendavais, envio chuvas de saraiva, vejo a multidão como que gafanhotos gemendo, tremendo perante de mim. Eis que coloco o temor, muitos não suportarão aquilo que estou a fazer. Eu sou o Senhor e não mudo, a minha palavra é fiel e cumpre tanto hoje como sempre e eternamente. Estou a vencer todos aqueles que seguem na sua arrogância e prepotência. Enviarei muitos à sepultura por não ter ouvido aquele que fala pelo meu espírito, assim como tenho contra vós aquilo que vós tem produzido e já não me agrada, assim está sempre a extinguir o meu espírito, e quanto mais pelejo contra vós, mais vós rangeis os dentes, porque eu mesmo permito que o vosso coração embruteça a fim de receber as suas muitas iniquidades, roubadores, gananciosos e perversos. Faço tudo que vós julgam ser dono escorrer no meio de vossos dedos, não segurarão nada. Estou a retirar tudo aquilo que é meu, e vós tende me roubado. Assim vos diz o Senhor.